Alô, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos fazendo mais um vídeo, dessa vez sobre uma coisa que todo mundo conhece: bancos. Um assunto praticamente proibido. Por quê? Porque nós temos aqui na Bíblia Sagrada, todo mundo conhece, um episódio extremamente conhecido. Jesus Cristo escorraça os banqueiros do templo, chamado, portanto, conhecido como Jesus expulsa os vendilhões do templo. Vendilhões aqui são cambistas. Aí o que é um cambista? Você não sabe? É que troca moeda. Se você sai daqui com reais e vai para os Estados Unidos, tem que comprar dólar antes, porque lá só vale o dólar. E se você sai de lá para cá e traz dólar, aqui tem que trocar para o cruzeiro. Chama-se câmbio. Então, a história dos cambistas eu vou contar agora. É impressionante porque todos nós dependemos, estamos nas mãos do banqueiro e dos cambistas. Então, vamos mostrar aqui. Vamos. Museu do Louvre, Paris. Aqui nós temos o exemplo de um cambista. Ele e a esposa. Ela está folheando aqui um livro e ele está com as moedas aí, ó. Tá vendo? Ó, contando as moedas para ver o que é que vale no país dele e o que é que vale nos outros países. Câmbio quer dizer trocar o dinheiro de um país pelo dinheiro que vale no nosso país. Cambista é exatamente isso. Então é o mesmo que banqueiro. Cambista e banqueiro é igual. Aqui é o quadro mais famoso que nós temos. Então, meus amigos, aqui está um exemplo da Idade Média daqueles banqueiros cambistas que Jesus expulsou do templo, né? Mas tudo começa com a Revolução Francesa. Aqui nós temos um quadro famoso que é a Revolução Francesa. O que é a Revolução Francesa? Antes, os cambistas não tinham muita vez. A nobreza não precisava de dinheiro. E se precisasse, ela precisava de fama, de status. Mas a Revolução Francesa, aqui está, então, a liberdade guiando o povo. Liberdade guiando o povo para a escravidão. Ou seja, a nobreza de sangue foi substituída pela nobreza do dinheiro. Isso foi feito aqui em 1789. Aqui está Mitra, travestido de mulher, com os peitos de fora, né? E o barrete jacobino na cabeça. É a estátua da liberdade. Então, essa é a revolução que estabeleceu definitivamente o poder financeiro no mundo. E a maçonaria faz questão de dizer que foi graças a eles que isso aconteceu. Claro, os maçons são burgueses, burguesões. A maçonaria foi quem fez a Revolução Francesa? Não, foi a Rosa Cruzália. Mas os maçons usurpam isso dizendo que foram eles. Então está aqui, levando a gente para onde? Para a desgraça, a pobreza, a miséria. Agora, vamos ver se vocês concordam ou não. Você está bem? Você trabalha? Se você trabalha, se você só não depende dos bancos, é miserável. Porque se você trabalha, você tem que ter seu dinheiro no banco. Se você é aposentado, vai receber seu dinheiro no banco. Portanto, você vai depender dos bancos. Quer trabalhe, seja ativo, quer seja inativo, então todos vamos depender disso aqui. Agora, vamos ao seguinte. Muito parecido, muito semelhante. Ourives. Aqui nós temos também com a mulher e o filho. Então aqui nós temos uma pintura de um ourives no Museu na História Universal. Volume 1, Bloco Editores, História Universal. Nós temos aqui, portanto, um ourives. Ora, as moedas antigas todas eram feitas de ouro. Portanto, ser um ourives era um privilégio. Só entrava no mercado do ouro quem os judeus queriam, porque os judeus dominavam o comércio do ouro. Dominavam completamente. Totalmente. Ainda domina hoje. Então aqui você tem um ourives. Ali você tinha um cambista. Aqui você tem um ourives. E as moedas antigas todas é feitas em ouro ou prata. Então é a mesma coisa, né? Inclusive ele está com a esposa. Estão sempre juntos. É a família toda.
Mas aconteceu de o mundo inteiro se encantar com esse sistema. Olha só, curioso, né? Então, aqui nós temos o livro de história, e eu não vou mostrar um por um, mas se você for folhear esse livro, você vai ver que não teve nenhuma civilização, nenhuma cultura que não tivesse dependência financeira, que não tivesse um sistema financeiro. Não teve nenhuma. Então, se a gente folhear aqui rapidamente, nós vamos ver. Aqui nós temos a Mesopotâmia, o Egito primeiro, que nós temos o Egito, a grande civilização do Egito, totalmente dominada pelos cambistas e banqueiros. Aqui nós temos o faraó Tutankhamon, o faraó menino. Então, o Egito tinha um sistema de bancos e câmbio, lá por volta de 3.300 a.C. Mesopotâmia, vem a seguir, mesma coisa. Aqui nós temos a Mesopotâmia e aqui não tem diferença nenhuma. Então, seja no Egito, seja na Mesopotâmia, aqui o Mesopotâmia, o símbolo da Mesopotâmia é o touro. Por quê? Porque a palavra alpo, que é touro, é que gerou a letra A. Eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Ou seja, alpo, touro, se você pegar a cabeça de uma vaca, sua cabeça fica, portanto, uma noção de algo meio triangular com os cornos. E aí fica parecendo com um A de cabeça para baixo. Ou seja, já mostrei aqui antes, né? E você, então, invertendo, ele vai ficar o nosso A. Então, alpo deu A. Isso já mostramos aqui. Portanto, e deu Aleph, e deu alfa, e assim, portanto, nós temos aqui imagem da Mesopotâmia. Aqui nós temos aqui o da Mesopotâmia, e todas elas, civilizações, então, dependiam do ouro, dependiam dos cambistas, dependiam dos ourives, e todas. Não tem nenhum. Império de Alexandre, não importa. Não importa quem é o imperador. Importa que sempre essa águiazinha, quem voa acima dela são o sistema financeiro. Portanto, Alexandre também. A Grécia, Roma, Caldeia, todos. A Pérsia. Então, meus amigos, não tem lugar nenhum onde você esteja livre da influência financeira. Quem domina o mundo são os sistemas financeiros. Aqui nós temos Jacó e Moisés. Aqui nós temos Jacó e Moisés. Jacó e Moisés fazem parte de uma história muito bonita, que é a Bíblia Sagrada, mas é dessa história, Moisés proíbe emprestar dinheiro a juros. Então veja só, Moisés é descendente de Jacó. Jacó vai pelo ano 900 mais ou menos, 800 a 900. Está aqui Jacó com um anjo, que ele lutou com esse anjo. E aqui está Moisés. Moisés proibiu que os judeus emprestassem dinheiro a juros. O Papa de Roma fez o mesmo. Aqui está Moisés, com os cornos dele, né? Inventaram que Moisés devia ter cornos, chifres. Então, Moisés proíbe os juros. O Papa da Idade Média proíbe juros. Então, tem muita semelhança entre Moisés e o Papa. Moisés sabe, os juros vai corroer você, vai corroer sua economia, vai acabar com a sua vida. E os juros são a essência do sistema financeiro. O sistema financeiro se baseia totalmente nos juros. Mas, temos aqui agora um local muito privilegiado, que é exatamente a Arábia. Na Arábia vai acontecer alguma coisa curiosa. Aqui nós temos, aqui tem a Europa toda. Toda a Europa foi tomada pelo sistema financeiro no Império Muçulmano. Aqui nós temos a Arábia, aqui nasceu Maomé, e Maomé então nasceu na cidade de Meca. Meca está aqui em cima. Meca está aqui na Arábia. Maomé nasceu em Meca, quando ele tentou acabar com os ídolos, a idolatria, por influência judaica, e implantar o Alcorão,
expulsaram ele a pauladas. Os habitantes de Meca botaram ele para fora da cidade a paulada. Ele e a família. Ele fugiu para onde? Para Medina. Medina é uma cidade aqui pertinho, ó. Quando os banqueiros de Medina souberam que o Alcorão aprovava os juros, protegia os banqueiros, então fizeram constituir um exército de mercenários, ou seja, de aluguel, alugaram soldados, os serviços de soldados foram pagos para levar Maomé triunfalmente de volta a Meca. E aí conquistar a Meca. E Meca passou a ser a capital, porque é o lugar onde Maomé nasceu. Portanto, minha gente, aqui nós temos então na Arábia, o sucesso do Alcorão se deve aos judeus de Medina. Mas Medina não é a capital do islamismo. Vai ser Meca, a cidade sagrada, porque ela nasceu. Mas ela foi obrigada a aceitar. Aceitou na marra. Quem obrigou? Os banqueiros. Então, sem os banqueiros, esse livro aqui não existiria. Vamos continuar? Vamos. Os árabes são por volta de 1600, do ano 600. Então, Jacó é por volta de 800, Moisés 1350 e Jesus é por volta do ano 0, né? Mas antes de Jesus, um outro chamado Esdras é quem faz com que os judeus repudiem a lei de Moisés que proíbe os juros. Esdras, o escriba, transforma o templo de Jerusalém num banco central. Então é isso que acontece, isso mesmo. Esdras, o escriba, no cativeiro da Babilônia, ele recebe de Ciro autorização para governar os judeus. Então Ciro não sabia o que fazia. Esdras vai para Jerusalém e lá ele toma conta do templo e se transforma em quê? O templo passa a ser o banco central. O tesouro do templo chama-se Corban. E quem é que manda no Corban? Quem é que é dono do Corban? É o sumo sacerdote judeu. Ou seja, o templo dos judeus passa a ser o banco central dos judeus, contrariando assim a lei de Moisés. Quando? No ano 530. A 430. Essa é responsável por isso. Aí Jesus vai lutar contra isso. E vão crucificá-lo. Então, a Bíblia, ao contrário do Alcorão, vai fazer com que o sistema financeiro não seja valorizado. Entendeu? Então, é assim. A Bíblia é ao contrário do Alcorão. O Alcorão valoriza os bancos e o sistema financeiro. Porque os califas querem luxo e a Bíblia não. A pobreza e a vida normal, a vida simples. Então, os dois são opostos. Aqui, Jesus Cristo expulsa. Mas quem introduz os juros e os bancos na Palestina é Esdras, depois do cativeiro babilônico. Vai transformar, pasmem, o Templo de Jerusalém no Banco Central da Palestina. Vai dominar tudo. Aí vai nascer um outro tipo de capitalismo, que é o judaico. Aí o judeu vai ser conhecido a partir daí como sendo o homem do ouro, quem manda no ouro. Mas não é assim só. Não é só ele. Então vai se juntar com Maomé e aí vão se dar muito bem. Então, judeus seguidores de Esdras, chamados escribas, e os muçulmanos, já quem fez o sucesso do Maomé foram os muçulmanos, o Islã. Agora vão se juntar com os escribas e vão fazer. E Jesus vai expulsar eles do templo de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Agora vocês vejam só, minha gente. Eu tenho o Museu Nacional de Washington. Só que há poucos quadros que falem sobre a instrução que mostrem o desenho de Jesus expulsando os vendilhões. Pouquíssimos. Mas, porque é censurado. Mas estamos no ano 630, com Maomé. Agora, quem vai espalhar mesmo vai ser os templários. Aqui nós temos um cavaleiro templário. Os templários, por volta do ano 1000 a 1200,
eles estabelecem um império financeiro na Europa inteira. O que era, portanto, do Islã passa a ser dos Templários. A maior rede bancária do mundo passa a ser dos Templários. Castelos, feiras, rodovias não, caminhos, estradas. Então, é o Templário que vai fazer isso. Então, os Templários são acusados de muita coisa, mas muitas dessas acusações são infames. A questão toda aqui seria que o único pintor que pintou um quadro famoso sobre a instrução dos judeus, dos banqueiros do templo, por Jesus, foi El Greco. Eu tenho o livro, aqui está um quadro de El Greco, mas no livro não tem Jesus expulsando os banqueiros. Então, o assunto é tabu. Por quê? Porque quem manda no mundo são eles. Então, ficamos assim, já acertados que são os templários acusados de adorar o diabo, mas isso não é verdade, é meio verdade, meio mentira, que vão fazer a maior rede bancária do mundo, substituindo assim o Império Judaico, o Império Islâmico de Maomé e unindo-se. Portanto, aqui estão os templários. Esse livro também só fez sucesso porque os templários fizeram a rede bancária. O dinheiro dos templários, o tesouro dos templários foi procurado, foi almejado, foi desejado, foi cobiçado. Mas ninguém botou a mão no dinheiro. Por quê? Não é dos templários, é dos judeus. A seguir, então, nós temos agora uma invenção dos templários. Aqui está. Esse papelzinho que esse rapaz tem na mão, esse é o Nobel. Olha a roupa dele, tá vendo? Essa roupa dele aqui, ó. Tá vendo? Esse casaco de pele aqui é caríssimo. Mas ele tem na mão que é um cheque, um travel cheque. Os templários inventaram o cheque de viagem. Aqui está na mão dele, ó. Você chegava no castelo templário, dava um dinheiro ali e ele te dava esse papel. Esse papel valia aquela quantia. Não sei quantos dólares, $1000. Você ia para outro lugar, levava isso. Chegava no outro lugar no castelo templário, apresentava isso, ele te dava o dinheiro que você depositou lá. Assim, o cheque de viagem, o travel cheque, o cheque de maneira, qualquer maneira. Então, os templários inovaram e modernizaram, portanto, o sistema bancário, tornando ele muito parecido com o que ele é hoje. Assim, nós acusamos ele daquilo que esse livro aqui diz. O grande crime dos templários foi ter estabelecido o sistema financeiro em 1300, que vai ser, em 1789, corroborado e vai se tornar poderoso. E aí, não vamos mais escapar dele. Não vamos mais escapar dele. Então, meus amigos, a partir daí, os grandes banqueiros vão surgir. Aqui nós temos um. Aqui está escrito Francesco de Sforza, o Duque de Sforza. Está aqui, ó. Aqui, esse rapazinho de barrete vermelho e a esposa. Francisco de Sforza. Os Sforza são, por tradição, banqueiros. Né? Então, são os Médici, os Sforza e os Borgia. São os grandes banqueiros. Aqui nós temos o Duque de Sforza. Então, está aqui, ó. Mostrar ele bem claramente para você. Tá? Aqui, ó. Aqui. O Duque de Sforza. O maior banqueiro de Florença. Tá aqui. Aí, a partir daí, os grandes homens do mundo são os outros banqueiros. Todos. E aí, nós estaremos nas mãos deles. Nós somos reféns do sistema financeiro. E aí, vamos inventar outra coisa. Porque os templários inventaram o cheque. Mas eles vão inventar o cartão de crédito, que é parecido com o cheque, mas é melhor. Mas isso é os templários. Então, esse rapaz está na mão dele, tem a invenção dos templários. Pronto, minha gente. Acho que chega aqui. E você, então, se você trabalhar, então você depende do seu dinheiro estar no banco. Se você for um empresário, seu dinheiro tem que estar no banco. Se você não for, se você for um empregado, seu dinheiro tem que estar no banco. Aqui está novamente outro retrato do Hermes Sosa. Aqui está o mesmo personagem. Aqui está, tá vendo? Tão famoso que aparece em 2 museus. Aqui está ele, o Duque de Sosa. Mas esse é outro. Aquele é Francesco. Esse daqui é Montefiore.
Montefiore Souza é outro. Mais o barretezinho vermelho, vestido vermelho, mas não é comunista não, é capitalista. Tá bom? Então, meus amigos, aqui está, portanto, os Sforza, os Médicis e os Borgia, mas nós temos aqui o exemplo, é o segundo já. Né? Esse aqui é parente do outro, a mesma família, Junqueiros. Então, a partir daí, o sistema financeiro se estabelece e nós vamos, então, ficar nas mãos deles, vamos ser reféns deles. Aqui, realmente, nós temos outra família, que é a dos Médicis. Aqui nós temos, então, Juliano de Médici. Pronto. Só para vocês, então, é o último caso de lançar e acaba-se o vídeo. Aqui nós temos os Médici. Então eu disse Médici, Sforza e Borgia. Eu não tenho um exemplo de Borgia. Mas aqui é um Médici, chamado Juliano Médici. Juliano Médici. E lá é o Conde de Sforza. Tem 2 retratos dele. A partir daí, poder financeiro domina o mundo. E nós somos reféns dele. Se você for um empresário, sua empresa não pode existir se você não tiver dinheiro no banco. Se você for empregado, você recebe seu dinheiro no banco. O patrão não paga você na sua mão. Se você for aposentado, sua aposentadoria você vai buscar no banco. Ou seja, tudo nessa vida, portanto, depende do sistema financeiro. Nós estamos enjaulados, somos reféns do sistema financeiro. Então, isso foi conseguido, né, graças às ideias de pensar responsável. Portanto, o nosso queridíssimo Esdras, que assim tornou o judaísmo, que era uma religião pura. Moisés proibiu impressionar juros, mas ele anulou a lei de Moisés e fez a lei dele. Transformou o Templo de Jerusalém no maior banco central do mundo. E hoje continua sendo. Ou seja, os maiores banqueiros do mundo, o sistema financeiro do mundo, depende totalmente dos judeus. Não vou dar um nome, mas vocês sabem que os Rothschild são os principais. Os Rockefeller também. Então, os Kennedy também. Mas Rockefeller e Rothschild são maiores. E, portanto, os George Soros, os grandes investidores, capitalistas, todos eles, então, são nossos patrões. Nós estamos nas mãos deles. Se você gostou desse vídeo, dá seu like. E você não esqueça, a filosofia dos banqueiros é fazer com que quanto mais o mundo vai evoluindo, vai se tornando refém do sistema financeiro. O sistema financeiro é uma grade, é uma prisão. E todos nós somos reféns, estamos aprisionados dentro do sistema financeiro, a não ser os miseráveis. Só os miseráveis não têm dinheiro no banco. Se você não é miserável, você tem dinheiro no banco. Então, tchau, porque cavalo não desce escada. Mas, se você entendeu, então você fez o que eu queria. Até a próxima.